Muito bem, pessoal, questãozinha de número 8 agora é sobre Fazenda Modelo, né, o livro do Chico Buarque de Holanda. Bom, aqui você tem dois trechos, então a prova pegou um pouco mais pesado, com texto mais denso nessa questão, né? Não que a questão em si seja difícil, mas ela era um pouquinho mais trabalhosa, não é? Então a gente tem aqui, primeiro, um fragmento que é narrado por João Adão. Vale lembrar, né, que ele era conhecido pelos colegas como João do Patrão, porque ele não aderia às manifestações dos trabalhadores pelas melhorias, né, nas condições de trabalho, pelo aumento salarial. O sujeito tinha a pachorra até de ser contra o aumento do salário mínimo, porque ele alegava que isso ia aumentar a inflação e aí ia aumentar os preços de tudo. É curioso, né, porque o personagem chamado João Adão, então, ele acaba se posicionando contra, né, as manifestações dos seus colegas de classe. Ele se coloca contra as reivindicações dos próprios trabalhadores. Ele acaba aderindo muito mais ao posicionamento do patrão do que, né, dos seus colegas operários, tá certo? Por isso que ele era chamado de João do Patrão, tá legal? Mas aqui, ó, no caso da greve, por exemplo, vou contar os fulanos, não digo quem, os 3 fulanos que vivem cochichando no portão da fábrica vieram cochichar comigo, tá bem? Então aqui existe essa referência, né, ao movimento grevista, tá certo? Agora dá uma olhada no fragmento 2. Pois esses auroques viviam aqui, andavam nus e sem se incomodar com os vírus da jungla. Andavam em tribos selvagens, arredios, mas logo afáveis, querendo ajudar nos trabalhos para imitar boi civilizado. Querendo imitar os costumes civilizados, aprenderam a beber, tragar, tossir e se enrabar. Gostaram de se vestir e apodreceram junto com a roupa. Foram enterrados de gravata à beira da estrada que não chegaram a usufruir, os auroques. Então a referência aqui aos auroques seria uma referência aos indígenas. Genérica, né? Quer dizer, a gente está falando dos indígenas de maneira geral, né? Que antes andavam nus, tá certo? Depois vão entrando em contato com a dita civilização, certo? E vão se aculturando, até acontecer também esse processo mesmo de mortandade, né? Desses nativos. Então, a palavra auroque ali entra no lugar de indígena. É uma representação dos indígenas na obra, de maneira geral, tá bem? Não é uma tribo específica. E depois você tem ali o trechinho em que fala-se da perspectiva das vaquinhas, né? Ali dizia assim, ó, já se avistava na estância, a estância quando uma das vaquinhas retornavam à cantilena do Cadê meu filho? Aí Juvenal perdeu a cabeça e disse uma verdade. Naquela fazenda, crimes, sumiços e barbaridade sempre houve e ninguém nunca se importou com isso. Agora as vaquinhas estão chocadas porque acontece aos seus filhos o que antes só acontecia ao filho da empregada. Então aqui você percebe essa tensão, né? E as vaquinhas protestam porque, vejam, essa brutalidade do regime, né? Na perseguição ideológica que ele faz contra aqueles que se opõem, né? Acaba atingindo inclusive filhos da burguesia, tá? Então é isso. Então agora, quer dizer, pode acontecer a seus filhos o que antes só acontecia ao filho da empregada. Vamos fazer a resolução da questão? Olha só, no fragmento 1, o emprego de elementos referenciais de primeira pessoa do singular e terceira pessoa do plural se alternam na narrativa, marcando o contraste na argumentação daquele que pensa a partir de sua própria realidade e daqueles que pensam em prol do coletivo. Vamos lá, então você tem primeira pessoa do singular para revelar o ponto de vista daquele que só pensa em si próprio, a partir da sua própria realidade, que é o João Adão. E a terceira pessoa do plural, eles, né, seria uma referência aqui àqueles que pensam em prol do coletivo. Quem é o eu que fala da sua própria realidade? O João Adão. Quem são eles? Os fulanos, os grevistas, que pensam numa questão coletiva, que são os direitos dos trabalhadores, né? Que é o salário dos operários, certo? Que é a condição de vida dessa população. Então, quer dizer, se opõe, né? A primeira pessoa do singular aqui falando a respeito da sua própria condição e apenas da sua própria perspectiva, né? E essa terceira pessoa do plural, que é os fulanos, que são sujeitos preocupados com questões coletivas. Portanto, tá bastante interessante aqui o item de número 1, está correto, tá? É isso aí. Olha só, se alternam na narrativa, marcando contraste na argumentação daquele que pensa a partir de sua própria realidade e daqueles que pensam em prol do coletivo, tá? Que são chamados ali pelo João Adão de os fulanos, né? Que são os outros Joões trabalhadores, operários ali, tá certo? Então é isso, tem esse contraste entre o eu e eles. Eu e eles. Item de número 1, correto. 2. Na obra, o narrador do fragmento 1 é o capataz de fazenda modelo, responsável por cuidar dos bois. Não tem capataz nenhum, galera. A gente pode ter aqueles kkks lá, né, que são, vamos dizer,
representam um aparato repressivo do Estado, os correligionários de Juvenal e tal, mas não tem nenhum capataz da Fazenda Modelo. E, aliás, o fragmento 1 você sabe muito bem quem é que narra, né? Já falamos, é o João Adão, que é um simples operário. Item de número 4, os auroques eram índios pertencentes à tribo Auroqueoás, que de início, resistiam à exploração de Juvenal, mas depois se renderam às facilidades da pecuária industrializada, ficando à mercê do patrão. Não. Né? A gente não tem essa referência, por exemplo, à tribo Auroqueoás, que seria uma tribo específica. Não, já te falei, o termo Auroque remete genericamente aos indígenas, tá certo? E aqui, se renderam às facilidades da pecuária industrializada. Não exatamente, ali a gente tem apenas uma simbologia do índio, né, passando a entrar em contato com a dita civilização. Né? Tem uma passagem até do texto que diz que no início eles foram arredios, mas aos poucos eles foram, né, se civilizando, querendo imitar o boi civilizado. Tá bem? Mas esse negócio de que se render às facilidades da pecuária industrializada, isso é muito específico, né? Ficando à mercê do patrão. Não, tá? Então vamos lá. Item de número 4, falso. Número 8, a obra denuncia as formas de dominação e repressão social em uma comunidade bovina sob o comando do boi Juvenal, numa alusão ao que acontecia na sociedade brasileira na época da publicação da obra. Sim, porque a obra foi publicada na época da ditadura, é uma publicação de 74, e o livro ele é uma representação simbólica daquele contexto sociopolítico, tá certo? Então, é isso. O item de número 8 está correto. 16. Chico Buarque escreveu essa obra logo após o fim do período da ditadura militar no Brasil, ou ditadura civil-militar, como diz aqui, ocorrida entre 64 e 85. Se está dizendo que o cara escreveu isso depois do fim da ditadura, está dizendo então que o livro foi escrito em 85, 86, alguma coisa assim, né? É mentira. O livro foi produzido em 70, entre 73 e 74, na verdade, tá certo? A publicação se deu em 74, em plena ditadura. Aqui diz que o cara produziu o livro depois da ditadura, quando enfim sentiu-se seguro para criticar o regime daquela época, tanto na literatura quanto na música. Cara, o livro foi produzido dentro do contexto da ditadura, mesmo com toda a insegurança que isso trazia para o seu autor. Tá legal? Então é isso. Chico Buarque, durante toda a sua carreira, ele desafiou bastante, né? A ditadura, passou por maus bocados justamente em razão disso, né? Tendo inclusive de passar um período de exílio em Roma, que foi quando ele produziu Fazenda Modelo ali no ano de 73, tá certo? É isso. Bom, galera, então, o item 16 é falso, e o 32 diz, no fragmento 2, a relação entre conformismo e rebeldia se altera. Os auroques eram rebeldes, mas aderiram aos costumes civilizados. Olha o que diz ali sobre os auroques no fragmento 2, olha só. Fala de querendo imitar os costumes, né? Aqui diz, antes, andavam em tribos selvagens e arredios, mas logo afáveis. Quer dizer que eles começam arredios e terminam afáveis. Então dá para dizer que eles eram rebeldes, quer dizer, arredios igual a rebeldes. Tá correto. Mas aderiam aos costumes dos civilizados, tá? Então, ok, beleza, porque eles acabam depois o quê? Usando terno e gravata, fazendo as coisas que os ditos civilizados faziam. Só que aí, olha só, as vaquinhas é o contrário, né? Elas antes eram indiferentes às injustiças alheias, antes elas não estavam nem aí, e depois elas passaram a contestá-las diante da possibilidade de serem atingidas pelas mesmas violências. Vale destacar que elas ficam gritando ali, ó, no final, bruto assassino, assassino cínico, tá certo? Então quer dizer, o protesto das vaquinhas contra o boi Juvenal, porque elas sentem que agora o calo está apertando, né, no pé delas mesmo. Então, galera, ficamos assim conversados. O item de número 32, ele é também verdadeiro. Tá bom, pessoal? É isso. Então, agora nós vamos na sequência para as questões sobre ânsia eterna e sobre crônicas para jovens. Não percam.